Vamos lá, eu quero falar sobre temperamentos hoje. Mas, professor Michel, falar de temperamentos para quê? Você vai entender por que eu quero falar de temperamentos, porque eu quero que você aprenda um pouco sobre temperamentos. Então, vamos lá. Antropologia física. O que é antropologia física? Hein? Primeiro, o que a antropologia estuda? A antropologia. Antropo, homem. Logia, estudo ou tratado, né? Então, a antropologia, ela estuda o quê? A origem do homem, a formação do homem, de onde o homem veio, tudo isso. Então, você está vendo aí, ó, a palavra homo, homem, vem do latim, homo. Palavra que, segundo a opinião de alguns filósofos, vem de humus, terra. No hebraico, a língua original do Antigo Testamento, Adam. O nome dado ao primeiro homem, Adão, traduzido por aquele que vem do Adharma, terra. Então você nunca soube por que o nome do primeiro homem foi Adão, né? Psicanalista, você nunca soube disso, né? Então tá aí. Nada veio do nada. Tudo tem uma explicação. E quando a ciência não explica, Freud explica. Então, a palavra homem vem do latim homo, que vem de terra. É por isso que o primeiro homem aí, segundo a Bíblia, o nome dele era Adão, que significa terra. Então, essa interpretação aceita aí à luz da Bíblia, para quem segue a Bíblia. Eu não estou falando de religião. É só um conteúdo que eu coloquei aí. Aqui não é aula de religião. Aqui é aula de psicanálise, tá bom? Não confunda. E eu vou dar logo uma ideia para vocês. Te mandarem e-mail, qualquer coisa. Vem fazer uma aula, vem fazer um curso de psicanálise cristã. Psicanálise pentecostal corre. Não existe isso, tá? A psicanálise não tem religião. O psicanalista tem religião. A psicanálise não, tá bom? Beleza? Vamos lá. Agora eu quero falar com vocês as 3 etapas que o homem tem. Isso independente de religião, mas a religião entra também. Mas as 3 etapas. Na vida do homem, o homem sempre passou e sempre vai passar por 3 etapas diferentes. Que é a fase do instinto, a fase do intelecto e a fase do espírito. O que é a fase do instinto? A criança, né? Ela ainda está presa às suas deficiências instanciais e aos seus defeitos de educação e sofre naturalmente consequência e tensão emocional, temores injustificados, irritação, impaciência. Daí surge a tendência para a cólera fácil, conflitos mentais, complexa atitude intolerante. O que são instintos? Instinto é aquilo que a pessoa nasce com ela. O instinto, nós falamos semana passada na aula de sexualidade, que, exemplo, o sexo, ele é instintivo. É um instinto. Ninguém ensina ninguém a fazer sexo. O ser humano já nasce, o homem e a mulher já nasce com esse instinto sexual. Isso vai se aprimorando com o tempo. É claro que o sexo, com o tempo, a pessoa, quanto mais ela fizer, ela fica melhor, né? Então vai passando, vai aprendendo. Então o homem tem a fase do instinto. Na criança, ela começa a desenvolver esse instinto. Aí que começam os conflitos emocionais, aí começam os problemas mentais, complexos e atitudes, muitas vezes intolerantes. Mas instinto, isso vem com o ser humano. É uma das fases. A segunda fase que o homem tem é a fase do intelecto. O que é a fase do intelecto? É onde começam as preocupações de outra ordem, né? Começa a inquietá-lo, começa a preocupar. É quando a sua inteligência se nega a continuar admitindo coisas sem examinar, exigindo respostas de pergunta. Já não lhe basta o êxito, posse de coisas materiais, a fama, a popularidade que ele conquistou quando criança. Então, quando criança, a criança fala assim, pai, eu vim da onde? Você veio da cegonha. Pai, por que a lua é branca? Porque Deus fez. Isso é na fase de instinto, fase de criança. Nós sabemos que a formação da consciência da criança vai do 0 aos 3 e dos 3 aos 7 se forma o caráter. Agora, a consciência do 0 aos 3, a criança não sabe o que fala, o que pensa. Você dá uma resposta para ela, ela aceita aquela resposta. Mas a partir do momento que ela passa de um período e ela começa a entrar nessa fase do intelecto do ser humano, ele já vai atrás de outras respostas. Ele já quer respostas mais concretas. Eu nasci da onde? Nasci da cegonha. Não, pai, eu quero saber. Eu já vi na internet, eu vi que eu nasci de um
O relacionamento seu e da minha mãe, tem criança que fala, vocês transaram, aí eu nasci. E já parte da fase do intelecto. Existe também a fase espiritual, na qual sente o verdadeiro despertar da consciência e percepção exata da realidade das coisas. A consciência plena de si mesmo. Todo ser humano, o homem é feito de corpo, alma e espírito. Não adianta, independente da sua religião. Independente se você é espírita, se você é espírita segundo a linhagem do candomblé, Umbanda, se você é espírita segundo o kardecismo, se você é evangélico, se você é cristão católico ou cristão protestante, você sabe que o homem é feito de corpo, alma e espírito. E a psicanálise reconhece isso. Não estamos falando de espiritualidade, não estamos falando de religião, escolher uma religião. Estamos falando o quê? Que o homem passa por essas três fases: instinto, intelecto e espiritual. Beleza? Então, os primeiros estudos científicos dos temperamentos, foi feito pelo médico grego Hipócrates, em 460 a 370 a.C. E sua classificação e nomenclatura dos temperamentos foram tão bem elaborados que não sofreu atualização até hoje. Hipócrates foi o maior médico da antiguidade. Então você observa, os primeiros estudos sobre temperamentos foi feito pelo médico grego Hipócrates. E ele elaborou a nomenclatura, a classificação dos temperamentos, foi uma elaboração tão bem feita, foi um estudo tão bem elaborado, que até hoje, estamos no século XXI, hoje, ano 2021, em pleno esse final aí, ou variante de Covid, essa doideira toda. Até hoje, a classificação dos temperamentos é a mesma que o doutor Hipócrates deixou. Eles não atualizaram até hoje. Então, você observa aí, personalidade. O que é personalidade? Escreve aí para mim primeiro. O que você acha que é personalidade? Uns vão falar, tem uns que têm uma personalidade muito forte, outros têm a personalidade mais tranquila, mais fraca. Mas o que é personalidade para você? Escreve aí enquanto eu bebo uma água. Quero saber. Isso. Vamos nesse finalzinho aí, ó. Personalidade é o nosso total modo de ser, caracterizadas pelas nossas ações, reações e expressividade. Tudo isso que vocês escreveram. Então, o que é personalidade? É o que é marcado pelas ações, pelo modo de ver. Vamos lá? Noção de personalidade. Está aí. Vamos lá? Antropologia, personalidade, noções. Outra definição bem sumária, né, de personalidade é o quê? O que é personalidade? É um conjunto de qualidades físicas, intelectuais, psíquicas que caracterizam o indivíduo. Todo indivíduo tem, pois, personalidade que pode ser uma personalidade ideal, uma personalidade medíocre, uma personalidade má ou uma personalidade deturpada. Mas a personalidade que é um conjunto de qualidades físicas e intelectuais que vai caracterizar qualquer pessoa. Então, o indivíduo tem a sua personalidade, mas ela pode ser classificada. Tem pessoas que têm uma personalidade ideal, aquela pessoa legal. Tem pessoas que têm uma personalidade muito medíocre. É medíocre de verdade. Tem pessoas... Eu não estou falando de classe social, não estou falando de dinheiro, eu não estou falando de intelecto, de grau de escolaridade. Eu estou falando que existem pessoas que elas vão ter personalidade ideal, algumas vão ter medíocre, outras vão ter má, e outras vai ter uma personalidade totalmente deturpada. E quais são, professor Michel, quais são os componentes que formam a personalidade? Existem 4 componentes que vai formar uma personalidade. O primeiro é o biotipo, o segundo é o caráter, o terceiro é o temperamento e o quarto é o eu. Então esses são as 4 características, os 4 fatores que vão formar, vão juntar e vão formar a personalidade do ser humano. Então o primeiro fator é o biotipo. O que é o biotipo? O biotipo é o aspecto morfofisiológico da personalidade. Parte é herdada e parte é formada através de muitos fatores contribuintes. Preste atenção nisso. O nosso biotipo, a pessoa pode ser gordinha, alta, a pessoa pode ser tranquila, a pessoa pode ser nervosa, tudo. Isso é aspecto morfofisiológico da personalidade. E detalhe, o biotipo, parte dela é herdada,
parte dela é herdada e parte é formada através de muitos fatores, tá? Eu sou gordinho, tá? Eu posso ter herdado da minha família, meu filho, se você for ver meu filho, ele tem o meu biotipo. Mas parte ele herdou de mim e da minha esposa, e parte foi o quê? Fatores que vão contribuindo. Má alimentação, falta de esporte, de ter uma consciência sobre isso. Então, a sua fisiologia nem sempre é aceita. E daí surgem muitos problemas subjetivos, inclusive os complexos. Existem pessoas, o porquê que estudar personalidade, estudar caráter, estudar temperamentos, estudar o eu é importante para a psicanálise. É importante para você, futuro psicanalista. Escreve para mim aí, vou te fazer uma pergunta e eu quero a sua resposta. Por que estudar personalidade da pessoa, o caráter, o biotipo e o eu é importante para futuros psicanalistas? Escreve para mim aí. Isso. Escreve. É isso aí. Porque quando você conhece a sua fisiologia, você conhece a parte da onde você herdou, ou quando você consegue ter um autoconhecimento que o corpo que você tem hoje foi o corpo que você buscou, né? Nós tivemos uma aula aqui há pouco tempo, durante a pandemia, da professora Patrícia. Ela falou o quê? Que nós somos aquilo que nós comemos, que nós deveríamos descascar mais e abrir menos, tá? Hoje eu sofro vários processos aí de saúde, por quê? Por má educação alimentar. Então, você conhecer a fisiologia do seu corpo, o seu biotipo. Ah, existe família, eu tenho a minha cunhada, ela é magrinha, e todo mundo da família dela é magra, é o biotipo. Ela herdou, mas ela também se cuida. Então, quando a pessoa não conhece o seu biotipo, quando a pessoa não se autoconhece, aí começa todos os problemas emocionais e começa os chamados complexos, né? Complexo de inferioridade, não se ama, se acha feio, e entra todo esse processo aí no biotipo. Caráter. O que é caráter? Olha, caráter, escreve aí pra mim. O que vocês acham que é caráter? Escreve aí, isso aí, beleza. Escreve. Então, caráter é a expressão da personalidade, seu aspecto subjetivo. É a característica estática ou objetivo da personalidade. Ele tem uma definição de caráter, segundo um grande psicanalista, o Reich. Uns falam Reich, outros falam Reich. Olha só, olha o que ele fala. O caráter é composto das atitudes habituais de uma pessoa e de seu padrão consistente de respostas para várias situações. Inclui atitudes e valores conscientes, estilo de comportamento. Aí esse estilo de comportamento vem timidez, agressividade e assim por diante. As atitudes físicas que vêm do caráter, postura, hábitos de manutenção e movimentação do corpo. Essa é uma definição que ele deu. Então, o caráter. Mas, professor Michel, segundo a psicologia, a psiquiatria, a psicanálise, como que se dá o caráter, como que se forma o caráter? Eu já expliquei aqui várias vezes, mas eu não me canso de explicar. Olha só, o caráter se dá assim. A criança nasce dos 0 aos 3 anos, é a formação da consciência dela. Você pega uma criança de 2 até 3 anos, você coloca ela na beira de uma estrada e fala assim, ó, não atravessa, porque se você atravessar, os carros vão pegar e vão te matar. Ela não vai obedecer, ela vai atravessar nas frentes dos carros e se Deus não guardar, independente da sua religião, ela vai morrer. Porque ela não tem consciência. Dos 0 aos 3, as crianças são carros desgovernados. Quem governa, quem dirige os carros somos nós, os pais. Tá? Então não existe essa parada. Ah, seu filho está mal educado. Meu filho mal educado, quando as pessoas nunca, olha só, meu filho tem 9 anos de idade. Eu nunca vi ninguém falar para mim que ele está mal educado. Porque no dia que falar para mim que ele está mal educado, eu vou falar muito obrigado porque você está me sinalizando isso. Se ele está mal educado, é porque a educação que eu e minha esposa estamos dando para ele não está satisfazendo, não está boa. Então as pessoas acham que falar que o filho da outra é mal educado é uma ofensa, não é uma ofensa. Mas ele está mal educado, ele foi educado por quem? Se ele está mal educado, a culpa é minha e sua. A culpa não é dele. Então, do 0 aos 3 se forma a consciência.
Dos 3 aos 7 se forma o caráter. E nesse caráter está envolvendo várias coisas. Está envolvendo o meio ambiente do lar, os pais, a família em geral. Imagina uma criança que é criada num lar que só tem briga, num lar que só tem confusão, num lar que só tem me perdoa, só tem coisas que não preste. O que ele vai, como que ele vai formar esse caráter dele? É muito complicado. Você já criando um filho num ambiente saudável, já corre o risco de muitas pessoas interferirem na formação do seu caráter. Imagine sendo criado num lar totalmente adverso. Um lar que é um lar de bagunça, não tem horário de dormir, não tem horário de chegar, não tem horário de comer, não tem horário de nada. Então o que vai interferir é o meio ambiente do lar. Outra coisa que vai interferir na formação do caráter de uma criança é o meio ambiente da comunidade, tá? Eu sempre falo isso aqui quando eu estou falando de educação. Existem colégios aí que são colégios tops, colégios que a mensalidade aqui no Rio são caríssimos, beira a faixa de 3 mil, 5 mil reais a matrícula de um colégio desse, a mensalidade por mês. Mas qual a diferença de um colégio desse top, dessa gama que eu falei aí, para um colégio público? Qual a diferença? As matérias são as mesmas. Muitas vezes, os mesmos professores que dão aula nesse colégio caríssimo são os professores que dão aula no colégio público. Então, por que a diferença dessa educação? No colégio que é caro particular, as crianças aprendem inglês. E no colégio público, as crianças têm aula de inglês, mas não aprendem inglês. Por quê? É o ambiente. É o ambiente da comunidade. Aí vem o ambiente escolar. O recreio do colégio particular é um recreio totalmente diferente. Os papos, as conversas que rolam, um papo totalmente diferente. Agora, a conversa de um colégio público, vamos falar dentro de uma comunidade, é totalmente diferente a conversa. Você quer um exemplo? Vamos para o recreio de uma escola pública, onde a mensalidade é caríssima, 3, 5 mil reais. E aí, como foi seu final de semana? Meu final de semana foi muito bom. No final de semana, na sexta, nós pegamos o jatinho do papai e fomos para Londres. E lá eu treinei o meu inglês, beleza? Vamos para a realidade do recreio de uma escola pública dentro da comunidade, hein? Num complexo desse da vida. Como foi seu recreio? Como foi seu final de semana? Pô, meu final de semana foi muito top. Ai, xinga aquele palavrão. Porra, o baile funk foi muito maneiro. Os caras fumando muita maconha. Deu uma fumada na maconha também. Cara, maluco. O gerente fulano de tal invadiu tal morro, morreu. Caraca, pegou geral. Olha só. O ambiente vai interferir tanto da comunidade, tanto escolar, tanto o ambiente do trabalho, vai interferir na formação do caráter dessa criança. Outra coisa, comunicação de massa. O que se lê, o que se vê na televisão, por exemplo, o que se ouve. Porque a população, nós já falamos isso na aula de Napoleão Hill, contribuições de Napoleão Hill, 98% da população mundial, bebeu uma água aqui, é composta de pessoas alienadas. O que é uma pessoa alienada? A pessoa que repete tudo que ela ouve. Então a comunicação em massa, rádio, televisão, hoje a internet, ela é massiva. Ela só passa aquilo que eles querem que você aprenda. Então isso vai interferir muito no caráter. E o estado socioemocional, não tem como correr. O estado socioemocional é muito sério. É muito sério para a vida de uma criança. Então, como eu falei, do 0 aos 3 se forma a consciência. E dos 3 aos 7 se forma o caráter de uma criança. E todos esses fatores vão interferir de forma muito séria na vida de uma criança. E lembrando que um adulto é filho da criança. Uma criança com um caráter mal formado, aí entra a parte da personalidade, que pode ser uma personalidade ideal, medíocre, má e deturpada. O que acontece? Isso vai interferir aonde? Lá na sua vida adulta. Porque o adulto é filho da criança. Grava essa frase. O adulto é filho da criança. Uma criança com seu caráter mal formado, ela vai virar um adulto o quê? Um adulto mal formado. Um adulto delinquente. Um adulto transtornado. Um adulto com o seu emocional totalmente abalado. Isso não é brincadeira. Vamos lá? Vamos falar agora onde eu estou, personalidade, biotipo, deixa eu só ver aqui a apostila. Opa. Meio ambiente.
os instintos. Vamos lá? Os instintos são formas de energia emotiva, cristalizada, que impulsiona os temperamentos. Vou voltar aqui. Os instintos. Então, os instintos são congênitos, implantados na criatura, para capacitá-la a fazer instintivamente o que for necessário, independente de reflexão, para manter e preservar a vida natural. A alma vive a sua vida natural através de 2 instintos. Dos 6 principais instintos, um deles é o instinto sexual, que se ocupa o quê? Da autoperpetuação do gênero humano. Aquilo que eu falei para vocês. Ninguém te ensinou e ninguém na vida vai te ensinar a fazer sexo. Não vai te ensinar a fazer sexo. Isso é instinto. Você vem e você aprende a vida sexual. Então, e isso é para quê? É para autoperpetuação, para procriação, para o prazer do casal também, né? Não podemos deixar de falar sobre isso. Então, outra coisa, os nossos instintos saíram perfeitos, né? Da mão do Criador. E você tem que entender isso, independente da religião. É o abuso desses poderosos instintos que dá origem a todo o transtorno emocional do indivíduo. Isto é, o mau uso, a perversão e a distorção deles, uma vez que a alma vive a sua vida natural através deles. Quanto ao instinto sexual, tô aqui, ó. Há grandes diferenças afetivas sexuais entre um homem e mulher. Namorar, noivar, casar. Ignorando isso, envolve-se com sérias complicações. Porque eu sempre falo isso. A vida é feita de ciclos. A vida é feita muito interessante de ciclos. E o que são esses ciclos? Esses ciclos são... todo ciclo, melhor dizendo, tem início, meio e fim. Mas você precisa entender o quê? Que a vida começa num ciclo e vai para outro. Quando você usa o seu instinto para pular os ciclos da vida, você acaba trazendo o quê? Problemas emocionais para a sua vida. A apostila aqui eu não estou conseguindo colocar. O time vai vir aqui para ajeitar para mim que esse negócio de tecnologia... Eu tô aqui, ó, noções gerais dos instintos, vamos lá. Mas eu quero essa parte aqui, ó. Eu parei no caráter e eu tenho que ir... Calma aí. Aqui, achei. Vamos lá? Temperamentos. Eu falei do instinto, agora eu vou para temperamentos. O que é o temperamento? Temperamento é o aspecto dinâmico ou subjetivo da nossa personalidade. Nós já vimos lá no início o que é personalidade. É aquilo em que nossa personalidade nos faz diferente dos outros. Nos faz único no universo. Cada um tem seu temperamento. Agora preste atenção nisso aqui, ó. O temperamento é herdado dos pais e parentes próximos na árvore genealógica. É aquilo que eu falo naquela aula de Napoleão Hill. Nós somos feitos de modelos. Preste atenção, futuros psicanalistas. As pessoas irão entrar no seu consultório e falar assim, mas eu sou muito nervoso, eu sou muito estressado, eu sou muito isso, eu sou muito aquilo. Você fala, calma, respira, nem tudo está perdido. Vamos lá, vamos falar dos seus modelos. Bate em cima do pai e da mãe, bate em cima da família e você vai levar à consciência que o que ela é hoje é fruto, reflexo e projeção dos seus modelos. A pessoa fala assim pra mim às vezes, eu tô muito nervosa, eu brigo demais. Eu falo, calma, respira, nem tudo está perdido. Como que era a sua mãe? Conta pra mim, quando você era criança, quando você era adolescente, como é a sua mãe? A pessoa, minha mãe era muito nervosa, minha mãe qualquer coisa me batia, minha mãe qualquer coisa gritava. Eu falei, como que você trata seus filhos agora? Aí ela pensa, fala, é verdade, é a mesma coisa. Então nós somos o quê? Nós somos modelo dos nossos pais. Nós somos modelo dos parentes mais próximos que convivemos. Então nós temos que prestar atenção nisso. Os temperamentos, eles são herdados. E tem como mudar? Mudança não tem. Mas tem como você controlar através do autoconhecimento.
Aí, ó, o temperamento não pode ser mudado, mas pode ser controlado. O temperamento é a expressão do nosso biotipo, isto é a nossa vitalidade individual. De acordo com o seu temperamento, você vai mostrar sua vitalidade. O temperamento faz parte dos temperamentos e os instintos. Literalmente são chamados impulsos, né? Dos quais nos ocuparemos logo a seguir aí mais para frente. Temperamento, instinto e hormônios estão relacionados entre si. Vamos ver também na frente. Por isso também se define o temperamento como aspecto fisiológico do indivíduo. Vou fazer uma pergunta enquanto eu bebo uma água aqui, botar no copo. Eu quero que você me responda com maior sinceridade até agora. Qual o seu temperamento? Você herdou o temperamento que você tem hoje, pelo que nós falamos até agora, você herdou do seu pai, da sua mãe ou de um parente bem próximo? Fala para mim, escreve aí. Meu temperamento todinho, eu herdei da minha mãe. E eu tento controlar esse temperamento. Mas eu herdei dela, ela já está muito mais controlada hoje, tá? Mas ela herdou de quem? Ela herdou da minha avó, tá? Hoje eu consigo controlar um pouco o meu temperamento, mas tem hora, como diz aí na psicanálise, dá uma despirocada, tem hora que você surta e o temperamento que você herdou, o seu modelo quer falar mais alto. Vamos lá? Qual é o seu temperamento? Escreve aí pra mim. Beleza? Deu ruim aqui, mas nós conseguimos voltar. Vamos lá. Agora eu vou falar do eu e do ego. O que é o eu e o ego? Oi, na psicanálise nós vamos estudar muito isso, né? Você, futuros psicanalista, Freud, ele separou a tópica da psique humana em id, ego e superego, né? Mas aqui nós vamos falar do ego. O ego é o aspecto espiritual da personalidade. É a pessoa consciente de si mesmo. Corresponde à nossa consciência. A psicanálise não fala muito de consciência. Aqui, eu estou falando mais de antropologia física, eu vou entrar nos temperamentos. A psicanálise fala mais de id e ego, tá? Claro que o ego é a sua consciência, né? Que está ali. O id é o inconsciente, a parte mais profunda é onde nós tentamos entrar. Nós tentamos investigar o ego o id, o inconsciente da pessoa. E o superego, que é o juiz. Vamos falar agora, rapidamente, para nós entrarmos no temperamento, vamos falar sobre a endocrinologia, os instintos e os temperamentos. Ó, a endocrinologia, preste atenção nisso, futuros psicanalistas, vocês precisam prestar atenção nisso, sabe por quê? Vai ter momentos que nós vamos ter que encaminhar os nossos pacientes para um endócrino, uma endocrinologia, tanto homem quanto a mulher, porque nós perdemos hormônios. Ou nós estamos com excesso, ou nós estamos com hipertrofia ou com atrofia. Excesso ou falta de hormônios. Então, a endocrinologia trata das nossas glândulas de secreção interna, isto é, os hormônios. E com o passar do tempo, os hormônios vão diminuindo. Ou tem pessoas que têm excesso de hormônio, né? E ela precisa procurar um endócrino. Essas glândulas produzem e lançam na corrente sanguínea seus hormônios, dinamizando os instintos e afetando decisivamente o temperamento do indivíduo. Já viu quando... Falar das mulheres. Quando as mulheres estão no período menstrual, os hormônios elevam muito. E tem mulheres que ficam, me perdoam, eu estou falando com o maior carinho, elas ficam insuportáveis. Tem mulher que tem nojo do marido, quer que ele fique longe, não quer assunto, não quer conversa. Por quê? Quando ela está no período menstrual, isso mexe diretamente com seus hormônios. E o temperamento do indivíduo ele muda muito. Já viu quando você não está muito bem? Hoje eu estou meio resfriado. Mas você já viu? Quando a pessoa não está muito bem, seus hormônios não estão legal, ela fica... Ou tem pessoas que aumentam ou diminuem, ela fica insuportável, ou ela consegue já lidar com isso. Em caso de disfunções dessas glândulas, como atrofia ou hipertrofia, ou seja, ou menos ou muito hormônio, todo o comportamento do indivíduo nos múltiplos aspectos da sua vida é afetado, muito especial na área afetiva sexual. Acabei de falar. Períodos menstruais interferem muito, no homem também, no hormônio interfere muito na sua vida e na parte afetiva sexual, isso muitas vezes dá choque. O homem e a mulher não sabem entender às vezes. A mulher perde hormônio, aí entra a falta do libido, a falta da vontade de ter relação sexual. Isso acaba acontecendo problemas, transtornos
sexuais que vai virar um transtorno emocional também. Muitos casais acabam se separando por causa disso. Mas isso também é parte da endocrinologia. E você vai ter paciente no seu consultório que você vai observar que ele precisa ser encaminhado para um endocrinologista para poder fazer um tratamento. Fazer primeiro uns exames para ver a taxa hormonal e, se for preciso, fazer reposição ou até mesmo tomar um remédio para diminuir o excesso de hormônio. Isso tudo está ligado a os temperamentos. Beleza? Onde eu estou? Estou aqui. A endocrinologia. Vamos lá. Se eu consigo voltar aqui. Aqui, ó. Vigiamos a nós próprios quanto ao comportamento em relação a nós e aos outros. Sendo assim, viveremos ajustado com os nossos pais, irmãos e amigos. Então, quando você entende um pouquinho sobre os seus comportamentos, quando você entende um pouquinho sobre a antropologia física e sobre personalidade, sobre caráter, biotipo, você consegue se autoconhecer, você consegue se ajudar e você consegue no convívio com as pessoas, beleza? Agora nós vamos entrar nos temperamentos. Essa aula foi tão pedida, muitas pessoas falaram sobre os temperamentos. Agora eu vou entrar realmente. Eu dei uma passeada na antropologia física para poder chegar nos temperamentos. Vamos lá? Os 4 tipos de temperamentos. Se prepara. Eu quero que você anote aí. Quando eu acabar de falar um temperamento, eu quero que você fale. E aí, esse temperamento é seu? Eu vou falar os 4. Eu vou falar as qualidades, os defeitos dos 4 temperamentos. Vamos lá? E eu vou falar qual é o meu temperamento. Não tem essa causada comigo aqui, não. Eu vou falar qual é o meu temperamento. Vamos lá? Há 4 tipos gerais de temperamento, sendo todos nós uma combinação desses tipos, predominando um deles no indivíduo, marcando assim. Presta atenção, o que eu acabei de ler. Existem 4 tipos. Mas em algum determinado momento, quando eu começar a falar desses temperamentos, possa ser que você se enquadre em um, possa ser que você se enquadre em 2, e pode ser que você se enquadre em todos os tipos de temperamentos. Mas calma, você não é doido, você não é louco. Você, futuro psicanalista, precisa entender o seu temperamento e precisa entender um pouco de temperamento, porque entrarão pessoas no seu consultório com todos os tipos de temperamentos. E você vai ter que observar, fazer a linha emocional dele, fazer a linha de modelos da sua personalidade, do seu caráter, do seu biotipo, para quê? Para poder ajudar essa pessoa. Vamos lá? Vamos lá? Primeiro temperamento. O temperamento extrovertido. Tamo junto, Flamengo, 8 vezes campeão, campeão mundial, o Palmeiras não tem mundial, o Palmeiras não tem copinha, então extrovertido demais. A nomenclatura tradicional que o doutor Hipócrates deixou, que era o médico grego, traços gerais do introvertido. A nomenclatura é colérico, a pessoa é o colérico, né? A pessoa é extrovertida. Vamos lá? Olha só, é ativo. Olha só, vamos ver se você se enquadra. Vou te falar as características, os traços gerais do extrovertido. Ele é ativo, decidido, ele é muito prático, ele é vivo, ele é definido, tem espírito de liderança. O extrovertido, onde ele chega, ele lidera. Ele lidera na pelada no fim de semana, ele lidera no trabalho, ele lidera em tudo. E quando as pessoas ignoram isso, ele se torna insuportável em casa, na escola, no trabalho, no lazer, nas viagens, onde quer que chega. Onde quer que seja, o extrovertido ele tem esse espírito de liderança. E se as pessoas não reconhecem esse espírito de liderança nele, isso acaba com ele. Acaba em todos os momentos. Ele chega no futebol, ele já quer chegar mandando. Não, eu tiro o time, eu mando pra lá, vem pra cá. Mas ele tem alguns defeitos. O extrovertido demais, ele é sempre apressado e apressado em tudo. Até na relação sexual. Ele é tão extrovertido que ele tem ejaculação precoce. É verdade. Isso é preciso lidar com a mente dele. Ó, o extrovertido tá se enquadrando, né? Calma, eu nem cheguei ainda. O extrovertido, ele é tendente a gostar de música, né? Gosta muito de música.
Ele é muito otimista. Não, vai dar certo, estamos juntos. Vai acontecer. Não, não. Ele é tendente à hiperestesia. Tudo dele é muito intenso. Ele é muito forte. É tendente a falar muito quando não deve. E até quando não deve. Ele fala demais. Ele fala quando deve e quando não deve falar. Às vezes, ele fala quando devia ficar calado. E cala quando devia falar. E é por isso que entra em conflito consigo mesmo. Este é o temperamento predominante do extrovertido, do colérico. Esse é você? Escreve aí se você tem coragem. Esse é você? Você é o extrovertido? Entrarão pessoas no consultório que vai ter esse tipo de temperamento. E você precisa entender. Às vezes ele é otimista demais, mas ele não está enxergando realmente o que vai acontecer. Às vezes ele é muito decidido, mas a decisão que ele está querendo tomar é uma decisão errada. Às vezes ele quer mandar, quer ser líder, onde não é para ele ser líder. Isso vai trazer angústias emocionais para ele. Tá? Porque eu só posso ser líder se eu tiver capacidade para liderar. Então, esse é o temperamento do extrovertido. Vamos para o segundo temperamento. Esse é o temperamento introvertido. A nomenclatura, o introvertido, né? Oh, tudo bom? Você quer? Não. Quer um pedaço? Quero não. Você gosta de pão? Não. Quer comer o quê? Ah, sei lá, qualquer coisa. Quer pizza de quê? Ah, qualquer coisa. Qualquer coisa não tem, desgraçado. Você tem que escolher um sabor. É o famoso melancólico. É o introvertido, a nomenclatura tradicional, o melancólico. Olha os traços de uma pessoa introvertida. Ele tem qualidade. Ele é perfeccionista. Isto é, tem tendência a viver procurando defeito nos outros. Por ele se achar muito perfeito, perfeccionista, ninguém presta para ele. Tudo que ele faz é o melhor. O que as pessoas fazem sempre tem um problema. Isso vai interferir muito nos seus relacionamentos. Muito. Quer tudo perfeito. Quer fazer tudo perfeito. E entra em conflito consigo mesmo por causa disso. Nem tudo pode ser perfeito na vida. Nós procuramos uma perfeição, mas nem tudo pode ser perfeito. Nem tudo sai como eu quero. Então, o introvertido demais, ele sofre com isso. Ele sofre demais com isso, porque ele quer tudo perfeito. E muitas vezes não sai como ele quer. E isso causa o que nele? Isso causa conflitos. O introvertido é organizado na vida e no trabalho. Beleza, ele é muito organizado. Ele é calado e fala pouco. É muito sensível, né? Só falta cantar aquela música do Christian Ralph. Sensível demais. Eu sou alguém que chora por qualquer lembrança de nós dois. Ele é sensível. Ele é sacrificial em relação ao próximo. Se ele pudesse sacrificar pelo próximo, ele vai fazer. Ele é quieto. O introvertido, ele é muito quieto. Quieto demais. Ó, acho que eu troquei aqui a apostila, hein? Vamos ver aqui. Eu estou nos 4 tipos de temperamento. Extrovertido, introvertido. E agora vamos para o próximo. Aqui, ó. Ainda estou no introvertido. Vamos lá? Ó, o introvertido. Eu já falei as qualidades. Vamos agora para os defeitos. É propensa à depressão, um introvertido demais. Ao mau humor. Fica amuado. É um mau gênio. É aquele famoso rabugento. Só vive com cara de delegado. Só vive com cara que chupou limão e não gostou. Ó, facilmente fica zangado com os outros, consigo mesmo, e daí ter muita insônia. O introvertido tem muita insônia. É tendente a ser pessimista. Ei, vamos fazer... Ah, não sei. Não vai dar certo, não deu certo da outra vez. Essas pessoas são muito propensas a ficar com depressão, ansiedade.
O introvertido guarda ressentimento. O introvertido é muito ressentido. Ele guarda muitas mágoas e por isso só vive doente. Porque quando você guarda muito ressentimento, possivelmente entra num processo de doenças psicossomáticas. Se você não colocar para fora esse ressentimento, se você não perdoar, você acaba adoecendo, o seu corpo começa a adoecer. Tem tendência a ser intrometido. Quer ver e ouvir tudo o que se passa à sua volta. E por isso, às vezes, se torna-se o quê? Antipático. Por causa disso, se não vigiar, torna-se malicioso e colecionador de defeitos alheios. Você conhece alguém que é colecionador de defeitos alheios? São pessoas que adoram apontar defeitos. Isso é muito complicado. Eu dificilmente, eu já fui muito, mas da psicanálise para cá, de 15 anos para cá, eu parei com isso. Dificilmente eu vivo criticando as pessoas porque eu não conheço a história delas. Aliás, eu nem pago as dívidas delas. Então eu não tenho esse direito de ficar criticando todo mundo. Eu não tenho esse direito, tá? Ó, o introvertido, se não praticar a autocrítica, estará sempre carrancudo, de cara feia. Tanto no aspecto facial, ó, cara feia, como na voz. Mas tem bom coração, apesar da má impressão. Essas são as características do temperamento que predomina no introvertido. Vamos para outro agora? Vamos para o terceiro? O terceiro é o super introvertido. Na nomenclatura tradicional, ele é o fleumático. Vamos ver os traços do super introvertido. Ele é demais, ele brinca demais. Ele é super, não. Ele é introvertido demais. Ó, ele se fecha. Ó, ele não fala nada. Ele tem, já viu aquela pessoa que fala assim, ó, ele tem boca e não fala? Esse é o super introvertido. Olha só, é submisso. Tem que tomar cuidado com o super introvertido. Porque ele é submisso, ele é frio. Frio, tá? O super introvertido, ele beira a ponto de psicopatia. Ele é muito calmo, ele é muito lento, passivo, parado. Agora você imagina o super introvertido muito parado, um super introvertido casado com um super introvertido. Vai dar merda. Vai. Não adianta que vai. Aprecia muita arte e a natureza. Costuma se atrasar em tudo e apressar os outros. É tendente a gostar de música dolente, música melancólica, né? Música. Demorei muito pra te encontrar. Agora eu quero só você. Mas imagine, você acaba o relacionamento, briga, aí bota essa música. Teu jeito todo especial de ser. Poxa, meu irmão. É música melancólica, a famosa música de corno. É complicado, né? Ó, o super introvertido é organizado no trabalho e na vida. Beleza. Costuma perder as coisas e culpar os outros. Tem tendência inata a ser bruto, ditador, mau, insensível e preguiçoso. Pode observar, a pessoa super introvertida ela é muito preguiçosa, ela não gosta de fazer nada, ela não gosta de se cansar. Então ela não gosta de fazer nada. Esses são os traços do temperamento predominante no super introvertido. Vamos ver agora o quarto e último. Vamos ver agora. Esse é... Opa, cadê? Tá aqui. Esse é o super introvertido. Foi para lá. Eu tenho que voltar. Aqui, ó. Aqui, ó. Relaxa. Eu é tecnologia. Observações finais. Vamos agora para o super extrovertido. Cadê? Será que aqui? Passa aí pra gente. Eu tô no super introvertido. No último slide. Calma aí que falta o último, time tá botando aqui. E aí? Até agora nós já vimos 3 temperamentos.
Qual que é o seu? Introvertido, introvertido, super introvertido ou super extrovertido? Nós vamos ver agora o super extrovertido. Deixa eu ver. Aqui rapidinho. Deixa eu ver se eu consigo por aqui. Aqui. Não, eu quero aqui, ó. Vem. Temperamentos finais. Opa. Aqui. Vamos lá. Depois eu mudo pra lá. Quarto temperamento. Super extrovertido. Tamo junto, cheguei, demorou. Tamo junto. Esse, vamos junto. Tem vitamina aí de banana, tem vitamina de abacate. Pá, tamo junto, demorou. Tamo junto de verdade. Esse é o super extrovertido. A nomenclatura tradicional, ele é o sanguíneo. Sanguíneo. E eu vou falar pra você, eu sou super extrovertido. Você vai ver agora as minhas qualidades e os meus defeitos. Vamos lá? O super extrovertido, ele é emocional. Chora com facilidade, sou eu. Eu tenho um coração gelatinoso. Ele é afetuoso, é brincalhão, é alegre, é animado. Conversa quase sempre tocando nas pessoas. E algumas pessoas não gostam. Esse é o super extrovertido. Ele conversa, viu isso? E aí, parceiro? Pô, legal? Isso irrita as pessoas. Tem pessoas que não gostam que as outras conversem tocando nelas. Mas o super extrovertido ele não consegue se segurar. Ele é propenso e ele dá muito, sabe para quê? Ele consegue ser um orador, humorista, vendedor. Ô, caminhão virou, caiu na mão do camelô. Ó, eu não sei falar, eu só sei latir. House, house, house. 2 por R$1. Esse é o quê? Super extrovertido. É gregário, explosivo, dá curto-circuito no instante. E por isso, ó, vamos lá. Ele dá curto-circuito no instante. Opa. Vamos ver aqui, calma aí. Parou aqui. Vamos para a parte final. Ele é explosivo. O super introvertido, ele é explosivo. Ele dá circuito no instante. Ele muda. É outra parte. Aí. Sobe agora. Aqui, ó. Ah, tá aqui, ó. E por isso, por ele dar muitos curto-circuito, ele perde crédito e respeito com seus pares. É precipitado, não mede as consequências dos seus atos impensado. É imprudente na vida amorosa, nas finanças, nos negócios, nos compromissos. Quando se arrepende, já é tarde. Tudo isso era eu, há 15 anos atrás. Hoje, por causa da psicanálise, eu consigo me controlar. Ó, é propenso à ira e à cólera instantânea, mas depois não guarda ressentimento. É propenso à fraqueza de vontade, à bulia. É tendente à hiperestesia. É tendente ao cansaço fácil por causa de muita e constante perda de energia física, emotiva e mental. O super extrovertido ele é muito emocional, ele gasta muita energia. Hoje eu sou o seguinte, se a pessoa não quiser conviver comigo, é um favor que ela me faz, porque eu gasto menos energia com ela, entendeu? Não descobre nem admira as belezas naturais e o pôr do sol. O murmurar de um regato, os cantos das aves, o sorriso de uma criança. Aquilo que Augusto Cury fala, né? De admirar o belo. Eu já fui assim, hoje eu consegui mudar. Este é o temperamento do que predomina onde? No super extrovertido. Professor, para que eu tenho que saber esse temperamento? Porque você precisa entender a si mesmo e as pessoas que vão chegar até você. Olha só, observações finais sobre o temperamento. A ignorância do nosso tipo de temperamento é uma das causas geradoras de conflitos de personalidade, geralmente chamado de incompatibilidade de genes. Então, já viu aquelas pessoas? Ah, eu quero me separar dele. Mas você quer separar por quê? A incompatibilidade de gênio, o gênio dele não bate com o meu. Mas por que não viu isso antes? Por quê? Porque não tem um estudo sobre temperamentos. Não conhece seu próprio temperamento e não conhece o temperamento da outra. Tem pessoas que falam assim,
Ah, o meu namorado, hoje o meu noivo, tem pessoas que vêm até mim. Eu falei, mas por que você tá assim? Ah, meu noivo é muito nervoso. Mas ele tá muito nervoso, tá pros ouvidos, Misael. Misael tá aqui assistindo a aula hoje, tá pros ouvidos. Aí a pessoa fala assim, não, ele é meu noivo, ele tá muito nervoso, sabe por quê? Não tá podendo transar, fazer sexo. Quando eu casar com ele, eu dou um chá de perereca nele e rapidinho ele se acalma. Filha, você tá totalmente enganada, filha. Eu lamento te informar, mas preste atenção. Se hoje ele é nervoso só como noivo, quando ele casar, ele vai dar na tua cara. Porque quando ele casar, ele vai ter conta de luz para pagar, ele vai ter aluguel para pagar, ele vai ter boleto dos sapatos que você compra escondido. Você vai comprar sapato escondido e quando chegar o boleto, ele vai ficar pau da vida. Resumindo, ele vai ficar puto e você não vai entender. Ah, não, depois de casar, eu dou aquele chá de perereca nele e fica mais calmo. Não vai nessa, não. Conheça o temperamento do seu namorado, do seu noivo agora. E conheça como ele trata os seus pais. Quem são seus modelos? Complicado. Assim sendo, as moças que pretendem se casar devem observar seus namorados antes de chegar ao noivado, para que não haja um divórcio no futuro. Conheça seu temperamento para melhor entender a si mesmo, para aceitar-se e para relacionar-se bem com os demais. Do contrário, virarão sociopatias. Não querer julgar os demais à luz do seu próprio temperamento. Não é porque eu sou super extrovertido que a minha esposa é super extrovertida ou que as pessoas são também. Não, tem que ter uma análise. Não devemos confundir, isso é muito interessante. Não devemos confundir temperamento com má educação, má formação social. Tem pessoas que não é o temperamento, não. Ela é mal educada. A formação social dela foi muito... É aquele chamado favelado. Ah, pode dar mimimi e falar, não tô falando favelados que moram em comunidades, porque eu morei 10 anos na comunidade. Eu morei 10 anos no Morro da Mangueira. Um abraço aí pra todos aí, ó. Tenho muitos amigos lá no Morro da Mangueira. Muitos. Samuel, Leidiano, tenho muitos amigos lá na Mangueira. Não tô falando de favelado de morar em comunidade, não. Eu tô falando de favelado de espírito. Ele é mal educado, tá bom? Você, através do conhecimento do temperamento, você consegue conhecer as disfunções orgânicas do indivíduo, os defeitos do caráter que vêm de distúrbios afetivos ocorridos na infância e na má formação social. Isso é muito importante. Para quê? Para você entender a formação do temperamento da pessoa que você está. Então, estudar temperamento é muito importante para quê? Para que você entenda a si mesmo, entenda o outro que está com você. Você precisa entender qual é o seu temperamento. Imagine duas pessoas super extrovertidas morando junto. Imagine uma pessoa super extrovertida e introvertida. Agora eu quero fazer uma pergunta para você que está aqui na aula até agora. Já estamos com 1h08 de aulas. 1h08. Qual é o seu temperamento de verdade? Qual é o seu temperamento de verdade? Você é extrovertido, introvertido, super introvertido ou super extrovertido? Qual é o seu? Explica aí. Mas, professor Michel, você foi falando dos temperamentos, eu me enquadrei em vários. Isso mesmo. Não adianta. Tem hora que você vai se enquadrar em vários desses temperamentos. Mas você precisa entender um temperamento. Se todas as instituições, vou falar de religião agora, se todas as instituições religiosas que as pessoas vivem tivessem um curso de noivo para falar de temperamentos, muitos divórcios seriam impedidos. Se as famílias conhecessem um pouco de temperamentos, muitas confusões não haveria nos encontros, nos almoços. Aqueles encontros, tá todo mundo lá conversando, almoçando, daqui a pouco dá aquela confusão toda, é um jogando panela no outro, jogando prato no outro, é aquela confusão toda. Então, se as pessoas conhecessem, fossem ensinadas um pouco de temperamento, elas viveriam melhor. Você está tendo a oportunidade aqui hoje de aprender um pouco de temperamento, de aprender essa ferramenta de temperamento para poder ajudar a si próprio e ajudar outras pessoas. Escreva aí para mim o que você achou dessa aula de hoje. Essa aula foi feita com muito carinho. Muitas pessoas estavam perguntando sobre temperamento, sobre como identificar os temperamentos. Esses são os temperamentos, estudo de temperamento. Beleza?